Bom dia a todos. Irmãos, nós vamos estudar hoje nenhum desses itens. Nessa linha do tempo, nós estamos ali, não é isso? Lá, bem pertinho do tempo do fim da graça. Nós já falamos da reforma espiritual. Nós um dia vamos falar sobre o selamento. Mas lembrando que eu já falei para vocês aqui, que todos esses acontecimentos são mesmo que simultâneos. Enquanto um está acontecendo, o outro também está acontecendo. E hoje nós vamos falar só a respeito da sacudidura. Irmãos, a sacudidura, Amós capítulo 9, vamos lá? Amós capítulo 9 e o verso 9. Amós 9, 9. Amém? Amós 9, verso 9 diz o seguinte: porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus está dizendo aqui, esse texto, o profeta está dizendo que Deus vai sacudir a casa de Israel. A casa de Israel é o que mesmo? Aí, igreja. Não procure mais, irmãos. É a igreja. Deus vai sacudir a igreja. Olha que curiosidade. Ele vai sacudir a igreja, mas não vai cair nenhum grão. Nenhum grão vai cair fora da peneira. É bom ou não é isso aí? Amém? Amém. Deus não erra. Ele vai sacudir a igreja, mas não vai cair nenhum grão. Vai sair fora quem? Só a palha. Só a palha. O testemunho, no volume 4, página 51, vou ler muito aqui hoje, vou tentar só ler, para que a gente vá rápido. Diz assim, testemunho, volume 4, página 51, Deus está agora peneirando o seu povo, provando os seus propósitos e motivos. Deus está provando os seus propósitos e motivos. Eu quero frisar depois aqui, muitos não serão mais do que palha, nenhum trigo, nenhum valor neles. Deus vai jogar aqui os propósitos e os motivos. Por que você está na igreja? Qual o seu propósito? Por que você fez isso? Qual o seu propósito? Qual o motivo? Às vezes você faz uma coisa boa pelo motivo errado. Mas Senhor, não fiz... você fez. Mas Deus não erra, irmãos. Ele vai julgar o que mesmo? Os motivos e os propósitos. Por exemplo, uma mãe não deve bater na filhinha que diz: mamãe, deixa eu ajudar a lavar a louça. E com o propósito, com o motivo de fazer uma coisa boa, ela quebra um prato. Deve apanhar? Ela quebrou o prato, mas tinha um bom motivo. Ajudar. Segundo texto, testemunho, volume 1, página 99. Deus está peneirando seu povo. Terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Outro texto, testemunho Seletos, volume 1, página 479. O peneiramento de Deus. Oh, irmãos, preste atenção nesse texto. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folha seca. Multidões serão sacudidos da igreja como folha seca. Será que vai sobrar alguém na igreja? Será que vai sobrar alguém? Serviço Cristão, página 49. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. O homem olha e diz: eita, mas todo mundo santo, que igreja perfeita, só trigo. O que diz aqui? A palha vai voar como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Na Review and Herald, 11 de setembro de 1888, diz também assim: muitos demonstrarão que não são um com Cristo,
que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com ele. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Aqui ela está dizendo o seguinte: grandes homens dentro da igreja se apostatarão. Serão frequentes as apostasias de grandes homens. Por que, irmãos? Estão envolvidos com o mundo. Não abandonaram o mundo. Estão confiados no seu conhecimento e assim por diante. Serviço Cristão, a página 40 e a página 41. É uma solene declaração que façam. Presta atenção nesse texto, irmãos. É uma solene declaração que façam à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre. E achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como um pecador comum. No nome da igreja, nenhum entre 20, diz ela aqui, nenhum entre 20 está preparado para terminar a sua história na terra. Eu já disse para vocês várias vezes aqui, eu peço para Deus: Senhor, não me deixe morrer despreparado. E a Viviane diz, né? Você vai demorar a morrer. Você vai demorar a morrer. Mas Deus tem me poupado, irmãos. Com 17 anos de idade, eu fiquei tão doente. O João lembra, Elisabeth lembra, muito doente. Eu fiquei conhecido como o jovem que passou pela a sombra da morte. E eu em coma, irmãos, de sexta-feira até domingo, eu orei a Deus. Eu pedi: Senhor, se o Senhor tiver um propósito na minha vida, não me deixa morrer. Irmãos, em coma. Quando eu acordei, eu não reconheci minha mãe. Eu não reconheci meu pai, eu não reconheci nenhum dos meus parentes. Eu olhava para eles: quem é esse velho? Quem é essa velha? Quem é essas moças aqui, bonitas? Eu não sabia quem era, irmãos. Mas eu orei a Deus. E a minha oração é direta: Senhor, não me deixe morrer despreparado. Mas nenhum entre 20 está preparado, irmãos, para a terminação da sua vida aqui na terra. É solene essa declaração, não é? Testemunho, volume 5, página 80 e 81. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. E todos que se apoderam dos ornamentos do santuário, ou seja, todos aqueles que são pastores, os que dirigem a igreja, e todos que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha de sua nudez. Lembra que eu já falei para vocês? Eu não sou pastor, lógico, mas eu vivo pregando, né? Que eu já sonhei muitas vezes que pelava na igreja, né? E esse texto diz o seguinte: que muitas estrelas se apagarão. Muitos pastores vão se achar na vergonha da sua nudez. É triste essa situação, não é? Testemunho para ministro. Esse texto eu quero chamar a atenção nossa para uma coisa importantíssima. Testemunho para ministro, página 46 e 47. Não devemos dizer o que constitui o trigo e o que constitui o joio. A obra de separação é dada aos anjos de Deus e não é entregue nas mãos de qualquer homem. Quem é que vai dizer que é trigo? Os anjos. Quem é que vai dizer que é joio? Os anjos. Nenhum de nós, humano, deve dizer: você, rapaz, não vai se salvar. Por quê? Por vários motivos, mas eu vou citar dois. Primeiro, quem é trigo hoje, pode amanhã, quem é trigo hoje, pode amanhã se tornar joio. E quem é joio hoje, pode se tornar trigo amanhã. Deus não deu a homem nenhum esse direito, esse dever, de dizer quem é joio e quem é trigo na igreja. O joio e o trigo estarão na igreja até a sacudidura. Até a sacudidura. Eu vou falar aqui de 4 causas principais da sacudidura, que vai acontecer, que vai sacudir a igreja. A primeira é o descuido e a indiferença. Apocalipse, eu já falei no dia lá, a mensagem de Cristo à Laodiceia. Diz lá o próprio Jesus: eu conheço vocês e sei que vocês são mornos.
Eu sei que vocês são mornos. Primeiros Escritos, página 271, diz o seguinte: diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo, do grupo dos de Deus. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que pregavam o suficiente a vitória e a salvação por elas, e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se, com perseverança, não as alcançaram. Foram deixados atrás entre elas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. A igreja de Deus, irmãos, o número dos salvos não vai diminuir, porque quando saiu de nós, vem um lá de fora. Eu não tenho texto aqui, mas eu até falei hoje na lição. Muitos se salvarão com um sermão. Um sermão. Parece justo. Mas eu com 50 anos na igreja, com 200 anos na igreja, me perder? Querido. O que é que nós falamos aqui? Indiferença. Pregamos a guarda do sábado, mas não guardamos. Falamos de não falar mal dos outros, mas não paramos de falar. Pregamos que deve ser guardado a lei de Deus, mas não deixamos de transgredir a lei de Deus. Indiferente. Não, isso aí não é comigo. Irmãos, é importante nós estarmos aqui. É importante vir para a igreja. E é um defeito gravíssimo que muita gente tem, líder de igreja. Dando ênfase em algumas... por exemplo, o irmão não vem para a igreja. Não estou dizendo que não é para vir, irmãos. É para vir para a igreja sim. Mas vir para a igreja e não prestar atenção. Fique em casa, pelo amor de Deus. Se atrapalhou o outro de assistir. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade. Eu fui conversar com o meu sobrinho, da minha idade também, poucos meses mais novo do que eu. E eu disse: ô Milton, assim. Ele disse assim: Oséias, depois do culto você fala comigo. Agora é o culto. Vamos prestar atenção. Manda aqui de fora. Uma paulada de mim tão grande. Irmãos, indiferença é uma das causas que vai sacudir o povo da igreja. Não é comigo não. Esse negócio de mensagem lá do céu, não é para mim não. O importante é que eu vou para a igreja, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu não falto um culto. A segunda causa, irmão, que vai sacudir muita gente fora da igreja, é a perseguição devido às imposições de leis dominicais. Irmãos, pesquisa na internet, o povo está lutando. Eles estão botando, é quente para impor as leis dominicais. E a gente que está trabalhando, às vezes, quando tem uma coisa importante, que dia que é? Sábado. Quando tem uma coisa importante lá no trabalho, sábado. Grande conflito, na página 608, diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo. Que é essa classe? Os adventistas do sétimo dia. Mas que não tem sido santificado pela obediência. Eles pregam a mensagem do terceiro anjo. Eles pegam tudo isso aí. Mas eles não são santificados através do que mesmo? Pela obediência à verdade. Abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Irmãos. Você pode olhar para você mesmo e eu olho para mim mesmo. Eu sou dessa classe bem aqui, que prego, mas não faço. Lógico que nós somos. Dá para mudar? Precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, nós seremos daqueles que vamos passar para o outro lado. Vamos ser os piores adversários do povo de Deus. Primeiro escrito, página 50. Começou a forte sacudidura. E todos que não estiveram dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão peneirados. Se nós não tomarmos uma posição ousada e tenaz, meu querido, é transgressão e eu não vou fazer isso. Se eu não tomar essa posição ousada e tenaz, firme, não vou fazer isso. O que acaba de acontecer? Serão peneirados. Nós precisamos tomar uma posição ousada e firme pela verdade.
Eu já falei para vocês aqui na igreja, irmãos, eu já trabalhei no sábado, sem necessidade. Um dia de sábado eu trabalho, se assustou. Eu já contei para vocês aqui. Lá em São Paulo, na escola, eles davam um prêmio para quem não faltasse nenhum dia de trabalho. Ganharia um salário. E eu disse, eu vou ganhar esse prêmio, não vou faltar nenhum dia no trabalho. E chegou lá em novembro, estava terminando o ano. O que aconteceu? Aula. Uma atividade no sábado. Não precisava, irmãos. Não me impressionaram. Eu apenas queria ganhar um salário a mais. Não tomei uma atitude ousada e tenaz. Não tomei uma atitude de que mesmo? De sacrifício, perder um salário. Eu quis ganhar aquele salário. Mas no futuro será coisa pior. Não poder comprar, não poder vender. Vou comer o quê, meu irmão? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Tem desculpa, não tem para pecar. Mas precisamos tomar uma atitude ousada e firme em prol da verdade. Testemunho, volume 5, página 136, diz o seguinte: logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil, em vez de fortalecer e confirmar-se pela oposição, ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Quando você é perseguido, é provado, é tentado, é nessa hora que você precisa se confirmar, irmãos. É nessa hora que você precisa se confirmar. Mas ao invés de fazer isso, em vez de se confirmar, vai tomar o lugar, vai tomar covardemente o lado dos oponentes. Lembra da história dos 3 amigos de Daniel? Nós falamos hoje na lição, não foi? O rei gostava tanto deles, irmãos, que disse, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês não se ajoelharam. Eu disse que morre se não se ajoelhar. Se vocês não tomarem atitude ousada e firme. Eles estavam tomando atitude ousada e firme. E o rei disse, eu vou dar uma chance para vocês. Vou novamente mandar tocar a música. E quando eu tocar a música, vocês se ajoelhem. E eles disseram o quê? Nem precisa tocar a música. Não foi isso? Nem precisa tocar a música. Irmãos jovens de poucos anos de idade. Não precisa tocar música. Nós tomamos a atitude de que nós não vamos se ajoelhar. Nós não vamos desobedecer. Que bonito. A terceira causa, irmãos. A terceira causa que vai causar sacudidura na igreja é a recusa da mensagem de Deus à Laodiceia. Quando se levantar alguém na igreja, irmãos, nós precisamos mudar, irmãos, nós somos mornos. Deus está dizendo que desse jeito nós não se salva. Aí, alguns vão dizer, é extremista. Que mais? Fanático. Não é Osés, não é pastor, não é ninguém que está dizendo, é Jesus que está dizendo, eu conheço vocês, e vocês desse jeito não se salvam. Primeiros Escritos, página 270, perguntei o significado da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto do conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar seu estandarte, e a propagar a verdade direta. Alguns vão dizer, rapaz, sabe que é mesmo? Eu falei hoje aqui na lição, vou repetir. Nós não temos nenhuma diferença entre as pessoas que dizem que não guardam o sábado. Não é para guardar o sábado. Eu não acredito nisso. Nós não temos nenhuma diferença nisso. O irmão disse que tem. Nós temos, mas eu não quero abrir esse lado. Porque nós somos transgressores do sábado. Transgressores do sábado. Transgredimos o sábado por nada. Por nada. Quando Jesus chamou no juízo,
e chamar um adventista, que é desses como nós, e um outro que diz que não é para guardar o sábado. Qual é a diferença? Nenhuma. Transgressores. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade é o que mesmo? Transgressão da lei. Olha o que vai acontecer. Mas uns vão dizer, rapaz, sabe o que é mesmo? Irmãos, vocês estão conseguindo entender que nós não temos diferença nenhuma? Nós somos transgressores da lei. Nós não temos diferença nenhuma. Quando nós olhamos para alguém passando na rua aí, uma pessoa viciada, e nós dizemos, esse desgraçado, esse coitado, esse miserável, nós não temos diferença nenhuma, irmãos. Ele é transgressor e nós também. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não temos diferença nenhuma. Alguns irão entender, quando Jesus disser para eles, eles verão, ele não é verdade. Eu sou morno mesmo. Vou repetir aqui. Isto produzirá o efeito no coração daquele que o receber. Eu espero que você e eu recebamos essa mensagem. Compreendamos que nós somos melhor. Compreendemos que realmente somos mornos. Mas alguns não suportarão este testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Alguns vão dizer assim, você é fanático. Eu vim para a igreja, eu aceitei a Jesus, e eu estou aqui, e é salvação pela graça, e isso e o outro. Eu não concordo, e eu não aceito. E Deus diz, você é morno, eu te conheço, eu sei quem é você. E ele vai dizer, não, porque eu sou salvo, eu fui batizado. Uma outra coisa, irmãos, dentro dessa recusa da mensagem de Deus na Odisseia, existe uma outra coisa, que é a rejeição ao espírito de profecia. Mensagem escolhida, volume 3, a página 84. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Existe dentro da igreja, existe dentro de líderes grandes da igreja, não aceita mais os livros de Ellen White. Isso, eles dizem, isso é coisa de velha. Isso é coisa do passado. Eu vou contar para vocês aqui. Eu acredito que quem falou isso falou a verdade. Foi lá em Andrews. Não, me perdoe. Eu não vou dizer nome não. Ele falou assim, eu fui numa grande universidade americana. Eu pensei em Andrews. Mas me perdoe. Ele não falou o nome. E lá ele disse que viu na biblioteca multidão de livros. E ele ficou olhando. E ele olhou, ele não viu nenhum livro de Ellen White, irmãos. Nenhum. E ele foi para a pessoa que estava, eu não sei o nome lá, bibliotecário. Ele disse, por que não tem livro de Ellen White nas prateleiras? Estou vendo do doutor fulano, do professor fulano, de tudo que é coisa tem aí. De Ellen White não tem. Onde estão os livros de Ellen White? E o camarada disse, lá no canto, jogado lá. Estava no canto jogado, irmãos. Lá jogado no lixo, vamos dizer assim, lá no lixo. Isso é coisa de velho. Vou repetir aqui, irmãos. Uma coisa é certa, diz ela. Os adventistas do sétimo dia, que vão se colocar no lugar de Satanás, eles vão começar onde mesmo? Abandonando primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. E eu já vi vários exemplos de pastores contando, ou de irmãos contando. Mandei meus filhos para a escola adventista. Eles voltaram ateu. Voltaram ateu. A quarta causa que desencadeará a sacudidura da igreja é o conhecimento superficial da Bíblia e do Espírito de profecia. Não conhece bem. Irmãos, agora fala sério. Estou falando com pessoas assim,
Eu sou assim, que tenho conhecimento superficial, não estou ancorado, não estou firme. No dia que eu vou falar sobre o selamento, a gente vai falar mais isso. A hora que diz Satanás, Ellen White viu Satanás falando isso. Testemunho para ministro, página 475. Terei no terreno. Ele dizendo, terei no terreno. Satanás dizendo, eu vou ter no terreno, na igreja. Como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Mistura as coisas, verdade como engano. Também terei presente pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto à mensagem de advertência do Senhor à sua igreja. E aí ele continua: lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade, e finalmente os ganharemos para nossas fileiras. Ele vai ter duas classes de pessoas: uns que vão misturar a verdade com a mentira, e outros que vão expressar incredulidade. Ele vai fazer de tudo para desviar a atenção das pessoas, para quando eles acordar tarde demais. Eu vou ler outro texto, depois eu comento. Ao ouvir a sacudidura, testemunho para ministro, página 112. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Irmão, eu lhe pergunto, você está firme na palavra de Deus? Firme, digo firme, a ponto de que, se por acaso chegar aqui o presidente da Associação Geral e disser alguma coisa, e você vai dizer, não, meu querido, você vai me desculpar, essa aí eu não vou engolir. Está firme? Tem esse conhecimento? Conhece? Testemunho, volume 8, página 292, 293. Olha que coisa, irmãos. Satanás é estudante da Bíblia. E você? E eu? Somos estudantes da Bíblia. Satanás é estudante da Bíblia. Sabe qual a verdade essencial para o povo. E empenha-se em distrair as mentes das grandes verdades destinadas a prepará-las para o que está prestes a sobreviver ao mundo. Não tem mal nenhum pegar a respeito desse assunto e daquele assunto que é verdade. Que é verdade. Mas não é essencial para o tempo do fim. Quando nós, pregadores, vamos fazer um sermão, pedir a orientação de Deus, Senhor, me aponte uma verdade para o tempo do fim. Mesmo que eu conte a história de Sansão, mesmo que eu conte de Jonas e de outros mais, é verdade ou não é? É. Vamos aplicar para o tempo do fim. Satanás sabe e ele vai fazer de tudo para distrair as mentes das grandes verdades destinadas a prepará-las para o que está prestes para sobreviver ao mundo. Mensagem escolhida, volume 2, página 368. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Eu já li ali, né? E uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Em vez de serem fortalecidos quando levados a situações difíceis, muitos provam as varas vivas da videira verdadeira não dão frutos, e o lavrador as tira. Irmãos, é coisa para se pensar. É coisa para se pensar. Não se conforme em ser membro da igreja. Não se conforme em só vir para a igreja. Não se conforme em ler apenas a lição de escola sabatina. Tudo isso tem que fazer. Quando é que vai acontecer a sacudidura? Eu já teria um texto aqui hoje. Testemunho, volume 1, página 429. Vi que estamos no tempo da sacudidura. Nós já estamos no tempo da sacudidura. Vocês já viram, talvez, pessoas sendo sacudidas. Já abandonaram a igreja. Mas, isso não quer dizer que ele não volte. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a sacudidura, em outras palavras, a sacudidura sempre existiu. Mas haverá um ápice.
Haverá um dia em que será o ponto final. Mas a sacudidura está acontecendo agora. Está acontecendo hoje, na sua vida e na minha. No manuscrito, na 172, em 1902, diz o seguinte. Então, olha outra coisa, irmãos. Então, logo o povo de Deus seja selado. Então, logo o povo de Deus seja selado na fronte. Não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade. Ele não é superficial, ele está consolidado na verdade. Tanto intelectual, ou seja, ele conhece, como espiritual, ele pratica, de modo que não possam ser abalados. Então, logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Antes, nas leis dominicais virem, antes da grande prova vir, o povo salvo, os que se forem salvos, se forem se salvar, estarão selados, firmes, terão tomado decisões ousadas e tenazes, e vão se sacrificar, perder o emprego, perder o cônjuge, perder a família, perder tudo. Eles vão tomar posições firmes, e vão fazer como os amigos de Daniel. Meu querido, não precisa se preocupar, eu não vou fazer isso daí. Agora eu vou falar, irmãos, para nós estamos terminando já, sobre as diversas sacudiduras que houve na humanidade. A primeira sacudidura que houve, quem imagina que foi? Onde foi? No dilúvio. Como que aconteceu? Deus viu o mundo numa maldade tão terrível, que foi o que ele fez? Reservou um grupo de pessoas e destruiu o resto. E aquele grupo de pessoas, agora formar novamente a civilização, e aí, novamente o povo estava mal. E Deus fez novamente uma outra sacudidura. E qual foi a sacudidura? Deus tirou o que mesmo? Abrão, da sua terra. Sai desse meio, sai daí, Abrão. É uma sacudidura. E aí foi formado o povo judeu. Concorda comigo? E o povo judeu, de boa, era o povo escolhido de Deus, né? Chegou uma situação tão desesperada, de tão incredulidade, de formalismo, de coisas ruins, que Jesus veio e fez uma sacudidura. O que foi que Jesus fez? Tirou daquele povo quem mesmo? 12 apóstolos. Um grupinho de pessoas. E fundou o que mesmo? O cristianismo. E agora aquela igreja pura no primeiro século. Não é isso? Sabe o que aconteceu com o cristianismo? Eles apostataram. Se paganizaram. De um jeito que Deus fez. Depois de 1000 anos, Deus fez novamente uma sacudidura. O que foi que Deus fez? Dentro do cristianismo, tirou os reformadores. Os reformadores. O que é que aconteceu com os reformadores? Não deram os passos que deveriam ter dado. E o que Deus fez? O que foi que Deus fez? Tirou dentre os reformadores. Tirou quem? E aí, nos perdoe quem for assistir essa semana na internet. Tirou a igreja adventista. Dentre os reformadores, tirou a igreja adventista. Uma sacudidura. E agora ele vai fazer uma sacudidura aonde mesmo? Dentro da igreja adventista. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Todos os nossos pastores, eles dizem o seguinte, e eu vou ficar com o meu pé atrás. Nós vimos que no dilúvio Deus tirou o trigo, certo? Tirou daquele meio, tirou o trigo. Tirou Abraão, tirou o judeu, tirou o cristianismo, tirou os protestantes, tirou a igreja adventista. Agora a pergunta é a seguinte: quem é que vai ficar na igreja? O trigo ou é o joio?
Deus vai tirar da igreja o trigo, ou Deus vai tirar da igreja o joio? Para se pensar. Todos os nossos pastores dizem o seguinte: essa última sacudidura, ela é diferente. Deus não vai tirar o trigo do meio. Ele vai tirar o joio. Eu vou esperar acontecer. Para você não errar. Para eu não errar. Precisamos ficar prestando atenção. Prestando atenção. E você vai perceber se a igreja vai ficar o joio, ou se na igreja vai ficar o trigo. Alguns vão se escandalizar. Alguns pastores vão ficar loucos comigo aqui. Eu li no primeiro texto e diz que Deus vai sacudir sua igreja, não vai cair nenhum só grão. Eles pregam o seguinte: Deus vai tirar da igreja o joio e vai deixar o trigo. Só que às vezes eu tenho a tendência para achar que o trigo sai. Mas eles dizem o seguinte: se você pensar que o trigo sai, então é joio. Que quem sai é o joio. Mas eu quero falar para vocês aqui, tem um texto em Enoque que fala o seguinte: não importa, depois você pode pesquisar, não importa, eu não sei agora dizer as palavras, não está no meu texto aqui, não me lembrei agora. Irmãos, a igreja de Deus, tem 2 igrejas, não é isso? Quais são as 2 igrejas de Deus? Eliezer. Era isso que eu gostaria de dizer. A igreja visível e a invisível. E o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. O que foi que ele disse para a mulher samaritana? A mulher chegou com humildade. Irmãos, aqueles doutores da lei chegaram para Jesus: tu és o Cristo. E ele disse: pesquisa, rapaz. Né? Pesquisa, você não é doutor? Para aquela mulher, ele disse: eu sou o Cristo. Eu sou. E aí ela perguntou uma pergunta bem simples: Senhor, é que diz, lá em Samaria tinha um templo, né? Que Jeroboão fez. E lá em Israel, em Judá, tinha outro templo, que Salomão fez. Certo? E aí a mulher perguntou para Jesus: Senhor, é que dizem que alguns têm que adorar lá no templo em Samaria. Outros dizem que tem que ser lá em Israel, em Judá. E Jesus falou o que mesmo? Chegou o tempo, minha querida. Chegou o tempo, minha querida, que os verdadeiros adoradores seguirão a Deus em espírito e em verdade. Não é nem ali e não é nem lá. É em espírito e em verdade. Deus tem um povo, irmãos. Que povo é esse? Adventista do 7º dia. Batista. Metodista. Será que é? Não. O povo de Deus é quem mesmo? Quem é o povo de Deus? Os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Agora eu vou parar aqui e dizer o seguinte, irmãos. Você, sou eu, um adorador em espírito e em verdade? Pois somos o povo de Deus. Certo? Somos o povo de Deus. Para terminar, nós vimos que multidões serão sacudidas. Não importa, vão ser sacudidas, vão ser peneiradas. Não vão estar com o povo que você será salvo. Quem são esse povo? Vamos repetir rapidinho, irmãos. Quem são? São aqueles que não aceitam a mensagem de Cristo na Odisseia. Certo? Quem são mais? São os superficiais, não conhecem muito bem a Bíblia. Não conhecem muito bem os escritos de Ellen White. Não aceitam os escritos de Ellen White. Tem um conhecimento superficial. São aqueles que falham quando são provados. Quando são testados. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que mais? Até eu esqueci. Qual é o quarto? É o terceiro que eu não. A perseguição. Já falei, né? Cai na perseguição. Em vez de se levantar, de tomar firme a posição, cai. Agora vou terminar a mensagem dizendo o seguinte, irmãos. Existe uma maneira de passar incólume pela prova da sacudidora.
Você quer saber, irmãos, qual é a maneira? Querem saber? Sabe qual é a maneira? É manter constante e profunda comunhão com o céu. É manter uma constante e profunda comunhão com o céu. Irmãos, eu já ouvi alguns falar, pastores, as redes sociais vão mostrar para nós que tempo a gente tinha. É ou não é? Horas e horas fica na internet, em redes sociais, batendo papo, conversando, vendo vídeo, TikTok e outras coisas mais. O que diz que existe uma única maneira de passarmos por essa sacudidura e não cairmos. É o que mesmo? Manter constante e profunda comunhão com o céu. Não é com TikTok, não é com rede social, não é com televisão. Não é hora mais de ficar assistindo novela, irmãos. Não é hora mais de ficar assistindo filmes, horas e horas do filme. É hora de manter constante e profunda comunhão com o céu. E outra mais, uma vida de oração contínua. Quer vencer? Não quer ser sacudido? Quer ir para o céu? Ore constantemente. Mantenha comunhão com o céu constantemente. Ore constantemente. Abandone as ambições egoístas. Eu quero ser doutor. Para que você quer ser doutor? Deus vai jogar o que mesmo que eu li no primeiro texto? As intenções e os... Já esqueceram? Propósito. Não tem mal nenhum ser doutor. Qual é o mal? Se você pensar, quero ser doutor, porque doutor ganha muito dinheiro. E aí eu vou ter meu carro bom. E eu vou ter uma casa boa. O que é isso? Egoísmo. Agora, se você quer ser doutor, porque eu vou ajudar muitas pessoas. E eu vou ajudar as pessoas. Se tiver dinheiro, paga a consulta. Se não tiver, eu vou custar mesmo assim. Ótimo! Abandone as ambições egoístas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a única maneira. Vou continuar aqui. E uma atitude de estudo incessante das Escrituras e do Espírito de profecia, assim como a entrega completa da vida a Deus, para obedecer-lhe e trabalhar pelos perdidos. Entenderam? A única maneira de se salvar. Vou repetir aqui. Manter constante comunhão com o céu. Ter uma vida de oração contínua. Irmãos, tem algumas pessoas que dizem assim, não está errado. Eu tenho uma hora de oração. Eu levanto, não sei que hora da madrugada, para orar. Eu oro 3 vezes ao dia. Não é isso, irmãos. Não é isso. É muito bom. É ótimo. Oração contínua, irmãos, é oração contínua. O que é oração contínua, irmãos? É passar o dia conversando com Deus. E eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Não se escandalize. Não interprete mal o que eu vou dizer. Não é para a glória. Eu lhes garanto, eu não passo 5 minutos do dia sem orar. Vocês não vão ver eu de joelho, mas eu oro constantemente. Não foi porque eu li isso aqui não, irmãos. Eu não sei explicar o que é. Eu oro constantemente. E eu falho constantemente. As minhas orações são, muitas das vezes, Senhor, me perdoe. Por que eu fiz isso agora mesmo? Acabei de falar uma coisa errada. Na mesma hora a oração. Se eu estou com um problema no carro, Senhor, me ajuda a encontrar esse problema. Senhor, me ajuda a tomar essa decisão correta. Eu coloquei hoje no meu status. Nós devemos tomar as decisões hoje pensando na eternidade, irmãos. Com quem casar? Com que profissão? O que fazer? O que comprar? O que vender? Manter constante oração profunda. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. Irmãos, andar com Deus é conversar com Deus 24 horas. 24 horas. Não é oração reza, não. Aquela oração que nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, isso é reza. Oração, Senhor, estou muito contente agora. Mas deu certo, muito obrigado, Senhor. Como o Senhor é bondoso comigo, Senhor, estou muito triste.
Eu estou muito chateado agora. Eu estou muito... É isso que é conversar com Deus. 24. Manter uma vida de constante oração. Para terminar. Nessa condição, irmão, de constante oração, de comunhão com o céu, uma das coisas que eu mais sofria na minha vida, irmão, eu sofria muito. Fui viciado em novela, fui viciado em filme, me doía o coração, mas o vício é desgraça. Eu assistia um filme e depois eu ficava arrasado. Quanto tempo que eu perdi? Viciado em futebol. Quanto tempo eu perdi? Me arrebentei, minhas pernas tudo estouradas por causa de futebol. Não há mais tempo para brincadeiras, não há mais tempo para nada. Nosso tempo agora é pensar na eternidade, tentar fazer de tudo, se sacrificar. E em tal condição, nada, nem ninguém poderá nos separar da fonte suprema de nossa fortaleza, que é Jesus Cristo. O que diz o próprio apóstolo Paulo? Nada nos separará do amor de Cristo. Não é isso? Não é sofrimento, não é angústia, não é tristeza, não é morte, não é nada. Você está firme, firmado. E o último texto. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem aos seus mandamentos por palavras e ação. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e não obedecem aos seus mandamentos. Meu querido, não adianta pregar sábado se você não guarda. Não vai adiantar. Não adianta. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê tempo. Nos dê humildade para reconhecermos e não darmos esse espaço que nós vimos aqui hoje. Primeiro, se conformar com esse conhecimento superficial que temos. Não estamos ancorados em nada. E assim por diante. Que Deus nos ajude. Eu quero orar com todos nós. Ó Deus Todo-Poderoso. Depois dessa mensagem que nós ouvimos a respeito da sacudidora, cremos que o Senhor, temos certeza que o Senhor sacudirá essa igreja. A palha será jogada fora. Ou em outras palavras, a palha, o seu povo santo será purificado. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajude assim, o trigo. Nos ajude a não sermos a palha. Nós também vimos hoje aqui e aprendemos. E vamos tentar colocar em prática. Que nós não temos o direito, não temos essa incumbência de dizer quem é joio e quem é trigo. Nós somos aqui todos iguais. Trigo e joio. Oh Deus, como nós queríamos ser trigo. Faça a transformação na nossa vida antes que seja tarde demais. Nos purifica dos nossos defeitos de caráter. Nos ajude, ó Deus. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.